tinha 13 anos quando se deu este crime, no lugar de Oliveira. À meia-noite reuniu-se as famílias, reuniu-se lá em determinada casa em Oliveira e fica mesmo entre Oliveira e Lardosa. Reuniram-se e então o que dizia é que havia uma senhora doente e como naquela ocasião iam muito pelas crendices, mandaram vir uma senhora que era evidente, aquilo que vulgarmente se chama bruxa, que veio ver a senhora. Depois disse para ler determinadas partes do livro de São Cipriano à meia-noite. E disse assim: mata-se e queima-se a Arminda, que o diabo está nela, mas ela torna a ressuscitar. E eles começaram logo com paus a bater na Arminda, na vítima, começaram a bater e ela caiu para o chão. E a doente disse: se ela morrer, ela vai ressuscitar e eu sabe. Pronto. E aquela família, porque era tudo pessoas de família que estavam reunidas, uns foram buscar lenha, outros foram buscar paus, pronto, trouxeram-na para uma eira, que era onde malhavam o milho, e ia matar. Depois das rezas que tinha efetuado, se calhar, embebidos naquela ideia das crendices, se calhar acreditavam que a locadora se ia curar a coisa toda. E só ao outro dia, então, é que se soube, começou a correr aquele boato, em Oliveira mataram uma mulher e queimaram em vida. E então as pessoas já nessa altura já puderam ir ver. E eu também fui das que fui. Cheguei lá, o que é que eu vi? Um carvão, um bulto no chão, só tinha apenas os braços abertos. Tinha assim os braços abertos e o resto tudo assim encolhido, era tudo carvão, tudo negro, tudo negro. Isto foi num sábado, no domingo era, se a ideia de memória não me falha, foi um sábado. E foi cometido o crime. E no domingo de manhã, logo quando era rezada a missa de manhã, foram buscar, o regedor da freguesia foi buscar todos aqueles envolvidos no crime. E então trouxeram-nos para aqui, para Soalhães, mesmo para o centro da Rua da Europa, e depois foram entregá-los ao Marco, que era a sede onde havia o tribunal. Eles estavam tão embebidos naquilo em que acreditavam, que mesmo depois de presos, eles diziam não ser que não tinham feito nada, que a senhora ia ao terceiro dia ressuscitada. Estavam crentes totais daquilo que tinham feito. O crime de Soalhães é um crime de homicídio, que segundo ficou provado nos tribunais, é homicídio voluntário, quando a meu parecer deveria ser um homicídio involuntário. Isto é, numa noite de loucura, familiares de uma pessoa chamada Arminda de Jesus acabaram por matar, sem qualquer justificação plausível, a não ser a miséria do corpo e do espírito, uma mulher nova com um marido no Brasil. Evidentemente que tudo isto só é explicável se tivermos em conta que em Soalhães há 66 anos, porque o crime dá-se em 1933, não há estrada, não há luz elétrica, não há um mínimo de condições materiais. E há um homem que sabe ler, que ainda por cima sabe ler mal e maus livros, como foi o livro de São Cipriano. É no meio exatamente de um sentimento de
de religiosidade intensa que acabam por matar uma mulher que é perfeitamente inocente, familiar de todos e com quem de todos se dava muito bem. Evidentemente que não, quando se reuniu o coletivo no Marco de Canaveses, não foi levado em consideração nenhuma circunstância atenuante. O que foi levado em consideração é que eram criminosos, quando eles no fundo não passavam de analfabetos, homens famintos, que não tinham rigorosamente nada contra esta mulher. O que tinham era um espírito demasiadamente fraco, que, envolvidos por leituras de livros que na ocasião, como hoje continua a haver, não deveriam ser lidos, e que foram sugestionáveis ao ponto de acabarem por matar uma mulher que nada tinha a ver com desavenças, que nada tinha a ver com problemas económicos, como também se chegou a pensar. Nada disso existiu. É um crime, no fundo, sem móvel. E curiosamente, era um crime que deveria fundamentalmente ter algumas atenuantes. Nenhum deles tinha respondido por estar preso. Nenhum deles sabia ler, a não ser o Anastácio Pereira. Nenhum deles tinha consciência, como se diz em direito, consciência da ilicitude dos factos. E, portanto, deveriam ser, como foi a louca que está na base de todo este crime, como foi julgado absolutamente inimputável, eles também deveriam ter sido julgados inimputáveis. São condenados, todos, em 20 anos, ou em 6 anos, ou em alternativa 6 anos de prisão celular e mais 14 anos em possessão de primeira classe, acabam por sair da cadeia 13 anos e meio depois. Para se verificar que estes homens nunca foram considerados criminosos, está o facto de todos eles terem regressado à Terra. Morreram de morte natural, embora os folhetins tenham feito da morte de cada um novo romance. Regressaram, não tinham animosidade de ninguém, acabaram por ser perfeitamente integrados. Homens tristes, só vinham provavelmente mais gordos, porque a fome era muita naquela ocasião. Não acredito que hoje, à luz dos novos conceitos processuais, estes homens acabassem por levar 20 anos de degredo em possessão de primeira classe. Evidentemente que há 2 circunstâncias que concorreram definitivamente para isto. Primeiro, os jornais que fizeram disto uma tragédia, uma maior tragédia do que aquela que existia, e o facto de haver uma literatura de cordel que alimentou de uma forma exaustiva, anos e anos depois, o crime da queimada viva de Soalhães, através de quadros que se vendiam nas feiras. Haviam na ocasião, andavam aquelas pessoas que andavam de feira em feira a venderem aquilo que eles chamavam os panfletos, que eram pequenos bocados de folhas de papel, onde tinham escrito determinados versos, não é? Em relação ao crime. Para mim, um que nunca mais me esqueceu foi um que dizia a determinado ponto: o Anastácio de Sobano lia de São Cipriano o livro aos outros malteses, e assim prepararam a trama para assassinar a dama do Marco de Canaveses. Eu, neto mais velho de Francisco de Queiroz Correia, uma das pessoas que participou no crime, essa pessoa, portanto, esteve preso muitos anos. Quando saiu da cadeia veio de tal forma traumatizado que, pronto, não podia ouvir, nem em casa saía tão pouco, ou saía, era vagas vezes. Acabou por ter uma morte trágica debaixo de um carro de bois, e este crime acabou por dar, portanto, traumatizar toda a família, porque ainda o meu pai falecido o ano passado não gostava que lhe falassem nisso. Eu já não sou assim, porque ando por esse mundo abaixo, portanto, já há muitos anos, e verifica-se que há crimes mais horrendos ainda e que ninguém passa cartão. Porque estas pessoas na altura não eram tão más como se julgava, porque elas pensavam que estavam a fazer bem. Elas pensavam, mediante o livro de São Cipriano, pensavam que queriam curar aquela pessoa, que acabaram por a matar. Na ocasião, cria-se mais naquilo que dizia uma dessas ditas videntes do que daquilo que dizia o médico. O médico podia dizer para tomar determinado medicamento, mas se a vidente, ou aqueles que faziam as suas rezinhas, as tais mesinhas, disseste: este chazinho é que faz bem,
eles tomavam um chá e não tomavam remédio. Então, tínhamos o Zé Pereira Lobo. O Zé Pereira Lobo era por tudo e por nada, se um namorado, se determinados namoros não dessem resultado, era só ir ao Zé Pereira Lobo que ele dizia que fazia amarração. E que lá com os tais defumadores e as tais rezinhas, depois o namoro ia dar sempre certo. São Cipriano aqui quem tinha que fosse o meu conhecimento era o Zé Pereira Lobo. E tinham, e quando faleceu, ou seja, antes, quando foi preso, de uma ocasião que veio cá a GNR por causa dessas mesinhas que ele fazia, uma das preocupações da família, dos filhos, foi esconderem o livro de São Cipriano. Essa foi a primeira preocupação. E esconderam, porque a GNR não conseguiu encontrá-lo. A forma como as pessoas, ao lerem, ficam, se calhar, entusiasmadas com aquilo que leem, porque, como seguinte, chegam a determinado ponto, perdem a noção do seu pensamento. Foi baseado numa crença que vinha do povo que podia, através de queimar a senhora, porque tinha espíritos, porque tinha demónios, vinha da leitura de um livro titulado Livro San Cipriano, que dava a solução para tirar esses mesmos espíritos através do fogo. O fogo tem um sentido, na simbologia religiosa, tem um sentido de purificação. E por isso mesmo seria a senhora purificada dos demónios e do mal através do fogo. Este livro, São Cipriano, estava proibido pela Igreja e sabemos que às vezes o que acontece, as coisas mais proibidas são as mais apetecidas. E por estar proibido, talvez favorecesse ainda o obscurantismo em que grande parte da população desta região, porque um bocado isolada e abandonada dos grandes centros, vivesse mais o obscurantismo, o crendicismo, o fanatismo, tudo isto é envolvido numa prática religiosa muito distante daquilo que se pode crer como viver a verdadeira fé e a religião. O crime que se deu tem a ver com isto. Tem a ver com uma vivência não da fé, mas do fanatismo, de uma religião muito arraigada ao popular, muito próxima do popular. Basta que as pessoas estavam desligadas de uma igreja, a igreja estava voltada sobre si mesma, não estava aberta. Na missa falava-se em latim, as pessoas rezavam o terço, entretinham-se a rezar aos santos e a pensar nas suas coisas, nas suas maleitas. E isto ia alimentando esta religiosidade. Hoje é diferente, a igreja está mais aberta, tenta dar mais formação, mas ainda há esta tradição de procurar neste mistério que se transforma depois em misticismo a solução de muito dos males das pessoas. O crime de Oliveira foi procurar a solução para um mal que pensavam-se que era um mal maior. A nível da igreja, eu sei que a igreja também não proibia, entre aspas, a leitura do livro, porque aquilo é um acreditar noutras coisas que não são verdades ou que não são reais no fundo, não é? E por isso, não tenho dúvida que na altura tinha a ver com isso, que era proibido mesmo por isso, para as pessoas também não ficarem com aquelas ideias e criarem aquelas ilusões.
A gente, quando é miúdo, quando é mais novo, nem liga muita importância ao facto que tinha ocorrido, não é? Agora, com o decorrer dos tempos, é que a gente também se foi apercebendo e comecei a saber também como efetivamente aconteceu esse triste episódio, não é? E acredito que o impacto na altura foi grande, não é? Porque também as pessoas levavam um bocadinho a peito e acreditavam muito mais nas crenças que antigamente se fazia. Da nossa geração já nos passa um bocadinho ao lado, não é? Porque nós já não acreditamos tanto nessas coisas, não é? Portanto, eu acho que na nossa geração já não, provavelmente um crime como aquele não aconteceria. Há uns anos atrás, sim, havia, quando se ia para outras freguesias, vizinhos, dizia-se que era de Solhães, associavam logo a terra de Mata e Queima. Atualmente não, já quase que nem se fala mesmo na terra de Mata e Queima, é Solhães, e o terra de Mata e Queima foi-se perdendo ao longo dos anos, porque as gerações também vão mudando e acabam por interiorizar e pensar de outra forma também. Não é?